Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom, na aula de hoje, a proposta é falar um pouquinho sobre as etapas da avaliação de imóveis. Eu percebi que muitos alunos me questionaram, né, sobre o que vem primeiro, o que a gente faz depois, né, qual a primeira parte. A norma já dá uma dica, né, diversos livros aí de avaliações, vocês encontram, né, um passo a passo. E aí, o objetivo dessa aula é esse, né? Falar o que é que vem primeiro, o que é que você vai fazer em cada uma das etapas. Por que que isso é importante? Quando você conhece as etapas da avaliação de imóveis, você consegue preparar melhor, né, a etapa seguinte. Porque sempre que você está trabalhando numa etapa, né, numa primeira etapa, a etapa seguinte já tem que estar no seu planejamento. Né? Então, você consegue fazer a avaliação de forma mais planejada, né, de forma mais rápida, tá? De forma mais assertiva, tá? Então, acompanha a, acompanha a aula, eu trouxe aqui para vocês, tá? Vamos falar então das etapas da avaliação de imóveis. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, só um instante. Bom, estamos aqui. Esse visual, né? Esse é um recorte, na verdade, do curso, né, de avaliação de imóveis pelo método comparativo, por inferência estatística. E o que é que eu fiz? Eu peguei o capítulo 2 do curso, deixa eu adiantar aqui para vocês. Eu peguei o capítulo 2 do curso, ó, aqui. Pronto. O curso ele tem 12 capítulos, tá? Até passar aqui para vocês, ó. São 12 capítulos do curso inteiro, tá? E aí, qual que é a ideia? Pegar o capítulo 2 do curso, que é justamente isso, né? Etapa do método comparativo, né? Essas etapas, quais são as etapas, o que é que vem primeiro, o que é que vem logo na sequência, e aí eu vou aqui mostrar um pouquinho para vocês. Deixa eu adiantar aqui um pouco mais. Vamos lá. Vocês já me conhecem, né? Sou Melquisedeque Souza. É, quem já me segue aqui no Instagram já está cansado de ver essa telinha aqui. Aqui também são os meus dados, né? O canal do YouTube, onde vocês estão vendo esse vídeo agora. Quem não segue no Instagram, segue lá. E aqui, galera, o capítulo 2, etapas do método comparativo. Essa tela aqui que eu trouxe para vocês é justamente para ter essa visão macro, né, dessas etapas. Eu dividi em 7, a norma dá uma dica, ela não divide nessas 7 etapas, mas essa foi uma forma mais didática que eu encontrei de apresentar essas etapas para vocês, tá? Então, antes de tudo, né, a partir do momento que você foi contratado, né, você já tem que iniciar a avaliação de um imóvel. Primeira coisa, a primeira etapa serão os documentos. Né? Você precisa ter acesso à documentação desse imóvel. Muitas vezes, essa documentação você recebe até antes de contratar, né? Justamente para você saber que tipo de imóvel se trata aquela avaliação, né? O que é que você precisa fazer, né? Como que você vai dimensionar o preço, né, que você vai cobrar por aquela avaliação. Uma avaliação de um apartamento, que a gente gosta de colocar em horas técnicas, né, mas aí já é um outro capítulo do curso, que a gente ensina a quantificar as horas técnicas que você vai gastar, né, investir naquele trabalho e como que você cobra isso para o cliente. É sempre muito bom apresentar em horas técnicas para o cliente ver que é razoável, né? Às vezes ele pode achar caro, mas se você for pegar a hora técnica do IBAP, a remuneração do profissional é aquela, né? Então, sugiro sempre que vocês usem a hora técnica do IBAP e dimensionem o trabalho de vocês com relação às horas técnicas. E como é que vocês vão fazer isso? Desde que você tenha os documentos, desde que vocês saibam qual é o imóvel que vocês vão avaliar. Eu vou falar rapidamente aqui de cada uma das etapas e, na sequência, eu me aprofundo um pouco mais para vocês, tá? Então, tem essa parte de documento, né, que vocês vão solicitar o documento do cliente, o cliente vai informar, né, vai entregar esses documentos para vocês, e aí vocês vão ter conhecimento de qual é esse imóvel avaliando. E aí, vocês programam, né, vão programar e vão partir para a próxima etapa, que é a vistoria. Né? Quando vocês vão fazer a vistoria, vocês já deram preço, vocês já fecharam o negócio com o cliente e vocês já sabem o preço. E, inclusive, o tempo que vocês vão gastar com a vistoria. Você já sabe o tamanho do imóvel, já sabe onde o imóvel está localizado, você já deu uma olhadinha no Google Earth, já deu uma sondada no entorno, o caminho que você vai fazer para chegar lá. Né? Então, você finalmente vai partir para a vistoria. Repara que eu comentei com vocês logo no começo que cada etapa que você faz já dá uma
pista, né? Na verdade, você já sabe qual é a etapa seguinte e você já vai fazer cada etapa pensando na etapa seguinte. Por exemplo, vocês vão fazer vistoria do imóvel. Qual é a etapa seguinte? Pesquisa de dados. Ora, se eu vou vistoriar o imóvel, eu já estou no local do imóvel. Óbvio que eu vou aproveitar e dar uma sondada no entorno, né? Já vou dar uma olhada, ver se tem outros imóveis semelhantes, ver se esses outros imóveis semelhantes estão à venda, né? Até se tiver aluguel, que eu já coloco, né, no meu banco de dados também, tá? Então, verifica o entorno, né? Nessa vistoria que vocês vão ali fazer, eu vou detalhar mais lá na frente, mas aí você já está com o olho também na pesquisa de dados. E aí, finalmente, você parte para a etapa de pesquisa de dados, porque agora você já conhece o imóvel avaliando e vai no mercado pesquisar esses dados, né? Pesquisar dados semelhantes. E aí, finalmente, né, quando você tem os dados ali pesquisados, você parte para o diagnóstico de mercado. Gente, o diagnóstico você só pode fazer depois que você conhece o mercado. Para conhecer o mercado, você precisa fazer pesquisa. Você precisa saber quais são os imóveis que estão disponíveis, se tem imóveis daquela tipologia, se vende rápido, se não vende, tá? E aí, finalmente, escolher a metodologia, porque a norma, né, eu vou detalhar mais para vocês, mas a NBR 14653, ela deixa bem claro que o método preferencial é o método comparativo direto de dados de mercado. Ah, mas não deu para fazer pelo método comparativo. Aí sim, você vai partir para outros métodos, mas sempre vai tentar fazer pelo método comparativo primeiro, tá bom? Então, vamos lá. A partir do momento, né, você escolhe a metodologia, se dá para fazer pelo comparativo, você faz pelo comparativo. Se não der para fazer pelo comparativo, aí sim você passa para algum outro método, né? Pode ser o involutivo, o evolutivo, o método da renda. E assim, nesse nosso curso, nós vamos estar mais focados, tá, no método comparativo. Aqui o título é Etapas do Método Comparativo, mas essas etapas aqui vocês vão acabar fazendo em vários outros métodos. Claro que a depender do método, a gente vai incluir aí mais alguns passos, tá? E aí, escolhido o método, nesse caso aqui o método comparativo, você parte para o tratamento dos dados. E aí, quando a gente fala de método comparativo, a gente pode usar inferência estatística, por exemplo, né? Pode usar fatores, quando a gente fala aí do método comparativo. Nessa etapa é que você vai pegar os dados, né, que você coletou no mercado, vai estudar esses dados e finalmente chegar no valor de mercado, que é o nosso objetivo principal aqui da nossa avaliação, né? A gente quer chegar no valor do mercado daquele imóvel avaliando, né? Lembra aquele imóvel na etapa 1 que vocês pegaram a documentação? Pronto. Então, assim, quando você fechou o contrato com o cara, né, com o cliente, vocês concordaram, né, que você ia encontrar aí para ele o valor de mercado. Esse valor de mercado, assim, aqui é um exemplo, tá? Mas aí pode ser o valor patrimonial, né? Você pode querer o valor do aluguel, né? O valor de liquidação forçada. Isso tudo é combinado no início logo na contratação, tá? Pronto, tá pegando agora o meu, meu aparelhinho aqui. Vamos lá. Bom, vamos então falar aqui etapa por etapa, tá? Para a nossa avaliação de imóveis. A etapa de documento, gente, eu gosto de chamar muita atenção dela, porque ela é muito importante. É aí que o seu preço vai sair daí, né? Então, o contrato, como que você vai planejar a tua vistoria, como que você vai planejar a avaliação, tudo vai depender do imóvel em si, né? E a documentação do imóvel vai te falar muita coisa logo no início da avaliação, tá? Então, uma coisa que é importante, a responsabilidade de fornecimento da documentação não é do avaliador, tá? Essa obrigação é do contratante. Então, você vai avaliar o imóvel de acordo com os documentos que lhe foram apresentados. Então, você vai solicitar, e aí, assim, a requisição da documentação é obrigação do avaliador. Então, se você precisou do documento, você tem que pedir, mas a obrigação de fornecer esses documentos é do contratante. Tem uma coisa que eu gosto de comentar, porque às vezes você precisa da planta do loteamento para pegar lá na prefeitura, né? A planta do loteamento aprovado. E aí o cliente pede para você ir atrás disso. Lembra que isso aí já não é mais uma etapa, né, da avaliação de imóveis, já não é um serviço na avaliação de imóveis. Quem tem que apresentar o documento é ele. Mas, beleza, você pode sim ir atrás dos documentos na prefeitura. Lembre-se também de incluir essas horas aí, né, nos seus honorários.
E aí a documentação mais importante é a matrícula do imóvel. Tá? De todos os documentos que você pode pedir, projeto, ART, a matrícula do imóvel, né, a certidão ali atualizada, certidão de ônus do imóvel é o documento mais importante. E a depender do cartório, a matrícula tem todas as informações que você precisa. Você não precisa nem de solicitar um documento complementar. Tá? Já na matrícula, você já consegue toda a informação que você precisa, já consegue descrever todo o imóvel, já sabe onde é a localização dele, tudo isso. Entretanto, né, a gente sabe que nem todos os cartórios emitem uma matrícula tão completa, com descrição tão completa, principalmente quando o imóvel é mais antigo. E aí você pode solicitar a documentação complementar. Então, qual a informação que faltou aqui? Ah, não, faltou, sei lá, o endereço não está claro. Isso é gravíssimo. O endereço não está claro, você vai pedir outro documento oficial, né, que mostre onde que está localizado o imóvel, tá? Essa questão de localização é importante, inclusive, e principalmente para garantias, tá? Para quem vai fazer aí a avaliação para bancos. Justamente porque o banco, depois que o imóvel, por exemplo, é adjudicado, né, quando o cliente não paga as parcelas, o banco vai tomar o imóvel, ele precisa encontrar, porque depois que ele voltar lá, ninguém vai dizer para ele qual que é o imóvel. Ah, o imóvel é esse aqui, não, aí é cada um por si, tá? Então essa questão de endereço é muito complicada. Mas você pode acabar pedindo documentação complementar por outras razões, por exemplo, eu estou com dúvida na dimensão do imóvel. Aqui na matrícula está dizendo que o imóvel tem 100 metros quadrados, mas eu estou vendo aqui que a matrícula não cita todos os cômodos, tem construção aqui que foi feita depois, aí você pode pedir o projeto. Então, me manda o projeto do imóvel, para conferir os afastamentos também. Ah, não preciso levar trena para medir tudo, é bom levar. Mas precisa? Não precisa. Se você já tem as informações, você vai fazer a avaliação com a informação que você tem, tá? Então, e isso vai ficar muito claro no laudo. Inclusive, eu vou falar isso aqui para vocês aqui para o final. Então, você tem essas informações, você vai avaliar o imóvel considerando as informações que lhe foram fornecidas, tá? Então, vamos lá aqui, ó. Inclusive, o, como é que eu posso dizer? A responsabilidade da informação que é prestada, ela não é do avaliador, tá? Então, essa informação foi prestada, isso é a responsabilidade do cliente. Vamos aqui para frente. Meu... Pronto, agora foi. Vamos lá, então. Ainda sobre a matrícula do imóvel. Quando a gente fala de documento, a primeira etapa lá foi a solicitação da documentação, né? Requisição da documentação, que você pede a matrícula e documentos complementares. E aí, na matrícula, gente, o que é que a gente vai olhar? Ah, professor, estou aqui com a matrícula, beleza. O que é importante aqui? E aqui eu coloquei aqui algumas informações, tá? Destaquei algumas informações na matrícula que são muito importantes serem verificadas. A primeira, a localização, lembra que eu comentei, né? Então, o endereço precisa estar claro, né? Eu não preciso que alguém me leve no imóvel. Com a matrícula, eu tenho que olhar para a matrícula e falar, não, esse imóvel fica ali. Eu preciso localizar o imóvel com a informação que tem na matrícula. Dimensões do terreno e confrontações. E também isso ajuda a localizar o imóvel, principalmente quando é uma casa ou um lote. Às vezes é parte de um lote, né? O lote foi desmembrado e você está indo avaliar uma dessas partes. Então, saber, né, a confrontação, os confrontantes, né, o vizinho, qual que é o lote, né, qual que é a parte A, qual que é a parte B, a poligonal. Então, isso é importante também que tenha na matrícula do imóvel. Averbações, né? Então, se o terreno tem uma benfeitoria, né, então essa benfeitoria vai estar averbada na matrícula. Pode ser que a matrícula não tenha averbação e você chega lá encontra um imóvel, né, uma construção executada dentro do imóvel. Então, isso aí vocês vão poder também saber como colocar essas observações, como avaliar, tá? Isso aí a gente já fala mais profundamente lá no nosso curso. Então, a existência de benfeitorias e servidão de passagem, tá? Porque isso também pode influenciar na avaliação do imóvel. A servidão de passagem pode ser uma drenagem, pode ser uma tubulação de gás, tá? Pode ser uma linha de transmissão, se você pensar num terreno grande, então tem uma linha de transmissão no meio, que inclusive você não vai poder construir ali nas proximidades. A descrição das benfeitorias, então, se eu tenho uma construção,
né, o ideal é que a matrícula do imóvel descreva essas benfeitorias, né? Então, quantos cômodos tem, né? Quantos quartos? Muitas vezes, a depender da matrícula, diz até a área de cada cômodo. Isso para a gente é uma maravilha, tá? E as áreas, né? Quando eu estou falando de área aqui, eu estou falando da área total do imóvel, né? Então, a matrícula precisa informar a área total construída, né? Muitas vezes informa, além da área construída, a área privativa, se eu tiver área comum. Se eu estiver falando de condomínio, eu vou ter área privativa e vou ter área comum. Área equivalente, poucas matrículas informam isso. Isso é mais comum de achar quando é incorporação, né? Um prédio, né? E você pega a matrícula de um apartamento, aí ele consegue descrever todas essas áreas, tá? A fração ideal, área comum, né? Área de equipamentos, qual a fração ideal que você tem de cada um daqueles equipamentos, tá? Isso também é importante que se tenha na matrícula do imóvel. Agora, muitas vezes isso não é, né? Não é possível encontrar. Então, se faltar alguma dessas informações que estão aqui, aí sim você pede uma documentação complementar que tenha, né, aquela informação que você não conseguiu, tá? E aí, na documentação complementar, o mais comum é projeto arquitetônico. O mais comum, a matrícula não tem tais informações, projeto arquitetônico é o que a gente mais pede, tá? E aí lá a gente consegue verificar as dimensões da edificação, os afastamentos com relação ao terreno vizinho que eu comentei anteriormente aqui com vocês, né? Se o projeto está de acordo com a matrícula, né? Se as informações batem, principalmente o imóvel lá no local, quando você for fazer a vistoria, tá? E aí, eu deixo aqui uma observação. Não, ainda estou com dúvida. Já tenho a matrícula, já tenho um projeto e ainda estou com dúvida. Você pode solicitar documentação complementar, BITS, matrícula do terreno do vizinho, pode sim, vai no cartório e pega. A planta do loteamento, isso é muito comum, a gente precisa de planta do loteamento quando é construção horizontal, tá? E memorial de incorporação, né? Aí quando é prédio, né? Que eu tinha comentado com vocês, quando é a matrícula de um apartamento, por exemplo. E aí, aqui, ó, na próxima etapa, agora foi, ainda, né, falando de documentação necessária, a gente precisa consultar também a legislação vigente, tá? Então, mesmo que o cliente não forneça, isso aí é interessante que você saiba, tá? Que você tenha conhecimento da legislação. Afinal, você é avaliador vou usar como exemplo aqui Maceió. Você faz avaliação de imóveis em Maceió. Então, o cliente não tem que te apresentar lei estadual, lei municipal. Você tem acesso a essas leis. A gente não pode é, é, alegar desconhecimento da lei. Então, a gente tem que ir atrás, tá? Isso aí depende da gente mesmo, a gente só precisa pegar uma vez. Então, legislação municipal, nós precisamos ter conhecimento, legislação estadual e federal, tá? Pode até começar da federal, né, e vai chegando para a municipal. O município é quem mais influencia nas regras de construção. Tá? E geralmente as regras municipais, as leis municipais, elas são mais restritivas que as leis federais. Ou ela omite, né? Tem muita lei municipal que é omissa, e aí vale a federal, né? Agora, muitas vezes, ela é mais restritiva. Na maioria das vezes, a lei municipal ela é mais restritiva. Então, você precisa verificar, né, se aquela avaliação, se aquele imóvel tem alguma restrição ali construtiva. Somente quando você vai avaliar um imóvel ainda em projeto. Uma coisa que a gente faz muito, inclusive no curso a gente fala um pouquinho disso, que o proprietário do terreno quer construir uma casa, mas não sabe se o negócio dele vale a pena. E aí ele contrata você, avaliador de imóveis, para avaliar aquele projeto e falar se vale a pena ou não e até sugerir melhorias. Então você vai fazer a avaliação daquele projeto, e aí você vai verificar também se ele atende às regras, né, às leis municipais e sugerir melhorias. Olha, se você colocar, essa é uma simulação que a gente faz de muito. Se você colocar uma churrasqueira, uma área gourmet, o seu imóvel vai aumentar, vou chutar aqui, vai aumentar o valor em 15%. Então, o orçamento dele aumenta 6%, por exemplo, e o imóvel aumenta 15%. Né? Então, vale muito a pena. Se você colocar uma piscina, vai aumentar 20%, dependendo do local, aumenta mesmo. Então, com a piscina, ele gasta mais 10% e o valor do imóvel aumenta 20%. Né? Então, são coisas, né, que você pode avaliar quando você faz avaliação, tá? E aí, finalmente, a etapa 2. Gente, a etapa 2, né, que é a etapa de vistoria, eu costumo dividir em 3 blocos. Aqui eu coloquei 4,
né, para ficar mais didático possível para vocês, mas terreno e benfeitoria eu coloco como um bloco só, tá? Que eu falo bloco imóvel, bloco infraestrutura e o bloco circunvizinhança, tá? Então, no bloco imóvel, a gente tem terreno e tem benfeitoria. Então, a primeira coisa, terreno. Quando você for fazer a vistoria do imóvel, o que você vai verificar? No terreno, localização, o nível do terreno com relação ao grade da rua, dimensões do terreno, as formas, divisas, o relevo, o tipo de solo. Tá? Então, dependendo do tamanho do terreno, isso vai acabar tendo mais influência, tá? Nem todo terreno tem construção. Então, quando a gente fala de imóvel, a primeira coisa que a gente pensa é no terreno. Agora, eu tenho benfeitoria nesse terreno. Aí pode ser uma casa, pode ser um prédio, pode ser uma loja comercial, pode ser um hotel, tá? A gente faz. Um posto de combustível, o que tiver, a gente avalia, tá? A gente tem método para tudo isso. Mas aqui a gente está falando do comparativo. Então, quando eu for checar, se tiver, tá? Benfeitoria, eu vou verificar os aspectos arquitetônicos e construtivos daquele imóvel. Tá? Como que é a construção, é feito de quê? Né? Tá bem construído, está atendendo as normas né, de construção, se atende à lei e uso e ocupação do solo, né, que a gente está lá no plano diretor, leis municipais. Né? Se eu tenho edificação não averbada, lembra lá da documentação? A gente pediu a matrícula, lá não tem a averbação da construção. Então, quando eu chego lá, opa, tem uma casa construída aqui. Então, isso também preciso verificar. Presença de anomalias, né? Se tem vício construtivo, manifestações patológicas. Tá? Então, tudo isso a gente vai fazer na vistoria da benfeitoria. A gente já olhou o terreno como um todo, independente se tem construção ou não. Tendo construção, aí o nosso olhar ele já é mais, né, de inspeção. Por isso que eu costumo falar que perícias e avaliação de imóveis andam muito juntas, né? Então, pode verificar que os cursos de pós-graduação em avaliação de imóveis geralmente é avaliações e perícias, né? Porque elas andam juntas de fato, tá? Então, aí a galera que está entrando na avaliação de imóveis também é importante que vocês comecem a estudar um pouco mais sobre perícias também, ok? Infraestrutura, repara que agora você já saiu do imóvel e está olhando o que serve o imóvel, tá? Qual que é a infraestrutura dedicada para esse imóvel? O que tem de serviço, né? O que é que chega para ele? Do que ele pode usufruir? Tá? Isso que a gente tem de infraestrutura. Então, tem via de acesso? Essa via de acesso é pavimentada? Né? Essa via de acesso atende às normas? Né? Quando eu falo de águas pluviais, é muito importante, gente. É, drenagem, né? Quando chove, essa água vai para onde? Empoça na frente do meu terreno, empoça na frente do imóvel, né? Tem drenagem, tem para onde essa água escoar, isso é importante. Rede de distribuição de energia elétrica. Então você começa a verificar, né? Passa a rede de distribuição aqui na frente, mesmo que não tenha energia no imóvel, às vezes é só um terreno, não tem energia mesmo. Mas tem rede na frente, isso é importante. Você tem rede de telefone, você tem rede de internet, tá? Isso aí internet hoje tem quase todos os imóveis, tá? Mas vai que você está numa área que não chegou à internet ainda, então isso pode até influenciar na avaliação dele, tá? Abastecimento de água, se chega abastecimento de água no imóvel, como que é esse abastecimento, se é por concessionária, né? Se é do loteamento, se tem outorga, caso seja de poço, que é muito comum em algumas regiões do Brasil. Coleta de esgoto. Eu só botei coleta de esgoto, mas que você pode ir além, tá? Coleta, tratamento de esgoto, se o esgoto ele é uma solução individual, né? Se é uma rede de esgoto que tem na frente, então precisa ter alguma solução ali, tá? Então, essa é a nossa análise da infraestrutura. Beleza? Analisei o imóvel, analisei a infraestrutura que serve a esse imóvel. Agora eu quero ver o entorno, né? A circunvizinhança. Lembra que eu comentei com vocês, né, que quando vocês fazem a vistoria do imóvel, você começa a procurar também, você já começa a sua pesquisa de dados ali. Né? Então, faça a vistoria do imóvel e já olho se eu tenho dado de mercado para poder comparar. Então, eu já vou verificar o que é que eu tenho no entorno, né? Se eu tenho supermercado, se eu tenho escola, né? Quais são os outros serviços privados e públicos que eu tenho para esse imóvel. Se a predominância da atividade ali, se ela é residencial, se ela é comercial, se ela é industrial, os equipamentos e serviços públicos e privados, os polos de influência, se eu tenho um shopping perto, se eu tenho o mar, né? Se eu tenho uma praia próxima, que isso vai influenciar no preço do imóvel. E também, isso aí é um pouquinho polêmico, a existência de projetos e lançamentos futuros. Porque às vezes eu tenho do lado do meu imóvel um terreno onde está sendo construído um shopping.
E aí vem aquela questão. A avaliação do imóvel, ela tem uma data. Você está fazendo a avaliação do imóvel hoje, está dando o preço dele hoje. Hoje o shopping ainda não está pronto. Então você não pode avaliar o imóvel como se ele já tivesse um shopping, mas você não pode ignorar que está sendo construído um shopping ali. Então você pode sim usar essa característica, né, essa informação no seu laudo. Ou simplesmente em caráter informativo, né, quando você faz o diagnóstico de mercado, dizendo que é a tendência de valorização da área, né, ou você pode, inclusive, já afetar o preço, porque a especulação começa. Então, se a especulação começou, esse imóvel também acaba entrando nessa onda, né, de especulação. E aí, finalmente, a pesquisa de dados, galera. Quando a gente vai pesquisar os dados, a gente já conhece o imóvel, já conhece o entorno, já sabe quais são as características que podem influenciar no preço daquele imóvel. A gente sabe o que é que a gente tem, o que é que esse imóvel tem de aspecto valorizante, e já sabe o que é que ele tem de aspecto desvalorizante. Então, essas variáveis, elas precisam entrar na nossa pesquisa. Então, a partir do momento que você monta a pesquisa, inclusive a gente tem uma planilha, né, já uma sugestão de pesquisa de dados, né? Quando você for pesquisar seus dados, quais são as informações que você vai anotar, né? Então você já parte para sua pesquisa sabendo o que é que você vai pegar de informação no mercado, tá? E aí, quando vocês forem para pesquisa de dados, eu trouxe aqui para vocês também a, as fontes de pesquisa, tá? As principais fontes de pesquisa que a gente tem. Então, a primeira e melhor fonte de pesquisa é seu banco de dados, tá? Banco de dados próprios, aquela pesquisa que você vai fazendo e vai juntando, você não joga fora o dado que você pesquisa, tá bom? Então, aí no curso eu falo um pouquinho também como que você monta o seu banco de dados, qual o tempo que você pode utilizar os dados que você pesquisou, mas o seu banco de dados próprio, para mim, é a principal fonte de pesquisa que você vai ter. Então, corretores de imóveis, então façam amizade com corretores. Classificados de jornais, tá? Quase em desuso, mas classificado também tem gente que anuncia lá. Redes sociais, você pode pesquisar. Sites de imobiliárias, é talvez o mais comum, né? Imóveis com anúncio de venda ou aluguel, que é isso, você está passeando ali, fazendo sua vistoria. Opa, tá ali uma placa de aluga-se, uma placa de vende-se. Então, você já pode pegar também a informação lá. Outdoor, panfleto, televisão, rádio, onde... Gente, vocês viram a propaganda de venda de um imóvel, anotem, montem um banco de dados de vocês, tá? Cartório de registro de imóveis, então todo o registro de compra e venda está no cartório, né? Então, se for registrado, está lá, o cartório é público, vocês podem consultar o cartório. E círculo de amizade. Às vezes está no churrasquinho ali e tá, não, eu vendi minha casa. Opa, você vendeu sua casa? Já pega a tua prancheta. Como assim? Qual é o seu imóvel? Que casa era? Vendeu por quanto? Esse dado vale ouro, tá, gente? Muitas vezes o cara nem anunciou, vendeu direto para algum amigo dele. E isso também é um dado de mercado, tá? Então, a partir do momento que eu já tenho esses dados, né, eu já tenho condições de fazer o diagnóstico de mercado. Né? Como que esse mercado está? Né? O diagnóstico de mercado é justamente pegar esse imóvel que você está fazendo avaliação, né, perceber como que ele está inserido, né, no mercado imobiliário e como que está o mercado desse imóvel. Quando eu falo diagnóstico de mercado, eu não estou falando do mercado imobiliário como um todo. Estou falando do mercado desse imóvel, né? Como que esse tipo de imóvel é vendido. Tá? Então, tem até essa questão, né, da estrutura, o comportamento, o desempenho do mercado, né? Como que o mercado está organizado? Esse tipo de imóvel é venda direta, né? Esse imóvel é venda financiada? Isso é importante também. Ah, não, esse imóvel aqui está no Minha Casa Minha Vida, né? Então só vende financiado no banco, né? Ninguém compra direto, porque o nível de renda das pessoas que compram é menor. Ah, não, esse outro imóvel aqui, 3 milhões na beira-mar, só compram à vista, né? Então são só grandes investidores que compram aqui e tal, gente de fora do país, tá? Então é importante vocês entenderem o comportamento do mercado para que vocês possam também redigir isso no seu laudo. No curso a gente vai ver essa parte de diagnóstico de forma mais aprofundada, tá? O que que você vai olhar, como que você define, por exemplo, liquidez, se esse imóvel ele vende mais rápido, se ele vende, né, se não vende tão rápido assim, se a liquidez é baixa. Então a gente vai tratar de todos esses termos aí do diagnóstico também de mercado, tá? E aí, finalmente, ó, já vistoriei o imóvel, olhei documento, vistoriei o imóvel, né, olhei o entorno, fiz minha pesquisa de dados, fiz o diagnóstico do mercado.
Agora eu tenho plenas condições de escolher a metodologia, tá? E aí eu destaquei aqui que a metodologia você vai escolher de acordo com a natureza do bem avaliando, então tem imóvel que não dá para fazer pelo comparativo de jeito nenhum. Pela finalidade da avaliação, então você quer essa avaliação é para quê? Você quer usar essa avaliação para cá? Não, eu quero usar essa avaliação só para saber o valor mesmo, né? Ah, não, eu quero para dar em garantia de um empréstimo no banco, né? Então, assim, a depender de quem vai receber essa avaliação e a finalidade dela, o teu laudo ele precisa ter uma robustez maior, né? Então, por exemplo, para a garantia do banco, eu preciso atingir um grau de fundamentação, um grau de precisão mínimo, né, para esse laudo. Pode ser que com esses dados eu não consiga, e aí eu tenha que partir para um outro método, tá? Por isso que é importante saber a finalidade. E aí, finalmente, a quantidade e qualidade das informações colhidas no mercado, principalmente os dados. Quantos dados eu consegui? Consegui 10, consegui 50, né? Pode ser que o cara conseguiu 15 dados, tudo arrumadinho, dados bons, e outro conseguiu 50, conseguiu um monte de dado ruim, que não dá para fazer avaliação de jeito nenhum. Então, inclusive, no curso eu vou explicar para vocês como fazer essa pesquisa, tá, gente? Não é escolher o dado. Uma coisa importante saber: toda informação de mercado é um dado, tá? Então, você está lá fazendo sua pesquisa, tem um imóvel que está à venda, isso é um dado de mercado. Colete esse dado, coloca essa informação no teu banco de dados, tá? Só que você vai colocar as ressalvas também. Tem informação que está ruim, tem informação incompleta. Então, você coloca lá a informação incompleta. Essa é uma característica de dado ruim. Que você achou o dado na internet, por exemplo, e não tem, sei lá, não tem área do imóvel, não tem a localização exata. É um apartamento, você não sabe qual é o andar do apartamento. Então, assim, são informações que prejudicam a sua pesquisa, tá? E aí vocês vão aprender no curso também como driblar isso, como vocês podem complementar também essas informações e ter uma pesquisa de dados com maior qualidade, tá? E aí aqui eu listo para vocês os métodos disponíveis na norma, tá? Tem método para obtenção de valor, tá? De mercado, e tem método para obtenção de custo, né? Então, os métodos aqui são os primeiros quatro, né? Que é para valor de mercado, que é o que a gente está trabalhando agora, né? O método comparativo direto de dados de mercado. Você tem o método involutivo, o método evolutivo e o método da capitalização da renda. Esses quatro primeiros são para obtenção do valor de mercado. Aí você tem mais dois métodos para obtenção do custo. Aí você tem o método comparativo direto de custo e o método da quantificação de custo. E o último método, né, que já vai mais para a parte 4 da norma, que é para identificar indicadores de viabilidade, né? Isso aí é muito comum para avaliação de viabilidade de empreendimentos. Você vai ter um curso específico só para isso, né? Como fazer análise de viabilidade econômica, né, de empreendimentos imobiliários, tá? A gente consegue, com avaliação de imóveis, né, encontrar indicadores para fazer esse tipo de análise, né? E serve como uma consultoria. Você vai fazer uma consultoria para o teu cliente. E aí tem uma informação, uma observação importante que eu já tinha comentado com vocês aqui no início, né? Que para poder fazer, né, para você fazer uma avaliação de um imóvel, você deve preferir o método comparativo direto de dados de mercado. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso é a norma técnica, NBR 14653, tá? O método preferencial é o método comparativo. Eu só vou para os outros métodos se eu não conseguir fazer a avaliação do meu imóvel pelo método comparativo. Vamos lá. Tá acabando. Etapa 6, galera. Tratamento de dados. Então, a depender do método que você escolheu, você vai fazer o tratamento dos dados, tá? Então, tá aqui a NBR 14653, ela define ali, né, os procedimentos, a parte 2, tá? Ela vai definir os procedimentos para fazer cada tipo de avaliação de acordo com o método que você escolheu. Eu coloquei aqui, né, 4 itens importantes quando você vai fazer o tratamento de dados, tá? Então, primeiro, o tratamento científico, com o mínimo de subjetividade, então você não vai fazer, não vai colocar achismo no teu tratamento estatístico, então, o mais técnico possível, lembrando que isso é uma pesquisa de mercado, é um estudo técnico, tá, gente? No curso eu até falo na parte de definições, que o nosso trabalho ele é técnico, então a gente não chuta valor. Eu acho, não, é um trabalho técnico estatístico
que a gente vai encontrar ali tecnicamente o valor de um imóvel, tá? Verificação de atendimento à norma, importantíssimo, eu preciso atender a norma para ter um laudo de avaliação. O grau de fundamentação, todo método tem, né? Como você vai calcular, né, esse grau de fundamentação, que é a qualidade ali do teu trabalho, a qualidade do teu esforço, né? Como você conseguiu montar aquele trabalho. Agora, grau de precisão, ele vai ter só no comparativo, tá? Como você usa estatística, e aí você tem ali um erro, né? O erro permitido, né? O erro do processo mesmo, que vai definir ali quão preciso é o seu trabalho. Então, no método comparativo, você também vai ter o grau de precisão. E, por fim, mas não menos importante, você vai chegar no valor de mercado, né? Que é o nosso objetivo, né? A gente faz todo o tratamento de dados para finalmente chegar no valor de mercado. Lembrando que o tratamento de dados, galera, é muito prático, tá? Você tem que praticar. Né? Vai ter um pouquinho de tentativa e erro, vai ter um pouquinho de hipótese. O legal é no curso que a gente pega, por exemplo, você fez uma pesquisa de dados, você achou 10 variáveis, 15 variáveis, você não vai usar todas. Então, quando você começa o tratamento de dados, você já começa a perceber quais são as variáveis mais importantes. Então, no curso a gente ensina você a escolher as variáveis mais importantes sem muita preocupação. Ah, essa variável aqui eu queria deixar. É sem subjetividade, gente, é técnica. Então, assim, eu tenho aqui a correlação com preço, eu tenho o grau de significância, né? Então, tudo isso eu vou usar para justificar cada variável que eu tirar. Eu não tiro aleatoriamente, e com os dados a mesma coisa, mas tudo a gente vê na parte de tratamento de dados. E aí, finalmente, encontro a equação que vai dar o valor do meu imóvel. Então, o que é que eu vou achar? O valor médio de mercado, que é o valor de tendência central, né? Vou achar o intervalo de confiança, lembra que eu falei que tem um erro? Né? O intervalo de confiança é justamente isso, né? É uma amplitude no qual meu preço pode estar variando. Então, eu vou achar o valor central, vou achar o valor mínimo admissível e o valor máximo admissível. Essa diferença aqui é amplitude, aqui que eu calculo o meu grau de precisão, tá? Isso aqui a gente chama de intervalo de confiança. E ainda tem um campo de arbítrio, né, que é um item específico da norma, ela permite que você acresça ou decresça o valor do imóvel em até 15%, e aí já é fixo, é 15%. Ah, professor, pode ser 12, 13, a norma permite até 15 para menos, até 15 para mais. E aí tem condições específicas para você usar o campo de arbítrio, né? Por exemplo, o campo de arbítrio ele é utilizado quando tem alguma característica no imóvel que você não utilizou na sua avaliação por algum motivo. No curso eu dou o exemplo da piscina. Então, eu estou fazendo a minha pesquisa, meu imóvel tem piscina, mas o mercado não tem, só o meu que tem piscina. Como é que eu vou comparar isso? Então, piscina, ela vai acabar saindo do método comparativo, né? Ela vai acabar saindo da minha avaliação, e no lugar da piscina, eu vou acrescer esse valor dentro do campo de arbítrio. Né? Então, tem o orçamento da piscina, eu vou acrescer esse valor lá no valor do imóvel, utilizando o campo de arbítrio. No curso, a gente acaba dando aí até outros exemplos, tá? E aí, além dessas 7 etapas, eu trouxe aqui umas coisinhas extras para vocês, muito importante, gente. Isso aqui, ó, dá um print nessa tela. Eu vou segurar um pouquinho, dá um print nessa tela. Nessa e na próxima tela, e guarda isso com você. Se tiver no celular, printa isso aí, guarda para você, tá? Porque é copiar e colar, tá? Porque assim, quando a gente fala de pressupostos, ressalvas e limitações, a gente se protege, tá? Então, assim, o meu imóvel ele pode estar guardando características que não são necessariamente as reais. Então, por exemplo, a gente traz aqui quando a situação é paradigma, né? Eu vou adotar uma situação paradigma. Então, ou uma situação hipotética, eu botei aqui a situação hipotética e a situação virtual, tá? A hipotética é quando você, por exemplo, não consegue vistoriar o imóvel. Eu não consegui entrar, o imóvel é adjudicado, não consegui entrar no imóvel, e agora? Então, o que é que você vai fazer? Às vezes faz a vistoria do imóvel do vizinho, né? Você faz a vistoria do imóvel de cima quando é apartamento, principalmente, né? E você vai ali, né, vai criar uma hipótese de que naquela avaliação aquele imóvel contém as mesmas características daquele, tá? Ou, por exemplo, que isso acontece muito em banco, o cara não averbou a construção e quer avaliar só o terreno. Não, eu só quero avaliar o terreno, não quero avaliar a construção. Mas a construção existe, está lá. Você vai fingir que não viu? Não vai. Então você vai colocar lá, foi adotada, situação hipotética, né, avaliado o terreno como se não houvesse nenhuma construção nele, né, como se não existisse benfeitoria. Pronto.
E aí a virtual é até o oposto, né? O virtual eu só tem um terreno e às vezes quero avaliar um imóvel que não existe ainda. Lembra a questão do projeto que eu comentei? Então eu quero avaliar um imóvel que ainda está no projeto. Então essa é uma situação virtual, né? Esse imóvel ainda não existe, né? Ainda não foi construído. Então eu faço a situação virtual. Ou eu já tenho um imóvel, quero construir uma piscina. Então a piscina também entra virtualmente nessa avaliação. Pode, tá, gente? Então, assim, a avaliação é um trabalho técnico e o que não for real, que aí já deu o exemplo aqui do hipotético e do virtual, vocês colocam no laudo. Se você não pode fazer um laudo como se aquilo existisse e não falar que não existe, tá? Então, assim, continua sendo real. O que é que você está dizendo ali? Olha, o imóvel não tem piscina, mas se tivesse, ia valer tanto, tá? Eu não sei como é que o imóvel é lá por dentro, porque eu não consegui fazer a vistoria, não deixaram eu entrar. Mas, considerando que o imóvel tem as mesmas características do imóvel do vizinho com a mesma terminação, o valor é esse aqui, tá? E, ah, continuando, né, com ressalvas, ressalvas limitantes, né, a gente tem aqui algumas limitações. Esse aqui é o print, né, o outro print que eu comentei com vocês. Gente, copia e cola isso aqui no áudio de vocês, pelo amor de Deus, coloca isso. O profissional que elaborou este trabalho não tem no presente, nem contempla no futuro interesse algum no imóvel objeto deste laudo de avaliação. Vocês precisam deixar muito claro que não há conflito de interesse, tá? Então, assim, se você quer comprar aquele imóvel no futuro, não faça avaliação dele. Olha, não vou fazer avaliação porque tem conflito de interesse, porque eu estou interessado no imóvel e quero comprar. Faça para você, mas não assine um laudo com o valor desse imóvel que você tem interesse, isso pode prejudicar no futuro, tá? Então coloca isso no teu laudo e outro print é esse daqui, ó. Acabei falando lá atrás, mas esse também é muito importante. Lembra que eu falei que a documentação e tudo isso é entregue pelo proprietário? Põe no laudo de vocês. Já deram print? Nesse trabalho, considerou-se que os documentos e títulos de propriedade do imóvel objeto da avaliação são bons e corretos. Então, assim, o cara te entregou o documento, você está considerando que está tudo certo, que não tem documento falsificado ali, tá? Não tendo sido efetuadas investigações no tocante a defeitos ou irregularidades nos mesmos. Então, assim, você não foi verificar se aquele documento era falso ou não. Não é trabalho de vocês, tá? Não assumimos, não assumindo este profissional responsabilidade sobre material legal ou de engenharia. Então, o projeto é errado, o cara falsificou o documento. Não interessa, não é da nossa conta. Que não sejam as implícitas ao exercício de suas funções estabelecidas em códigos, leis e regulamentos. Então, assim, enquanto engenheiros e arquitetos, aquilo que a gente tem obrigação de ver, beleza, a gente vai dar uma olhada, a gente vai verificar norma, lei de uso do solo, tal, tudo isso a gente vai colocar como observação, tá? Agora, o dimensionamento que o cara fez do prédio, não interessa, nem pede projeto de estrutura, pelo amor de Deus, pede só arquitetônico, tá? Assim, o cara pode ter falsificado uma BITSE, por exemplo, né? Pode ter falsificado algum documento. Isso não interessa para a gente, tá, turma? Então, obrigado. Essa era a aulinha que eu queria gravar para vocês, falando aí dessas etapas, tá? Do método comparativo. E assim, gente, quem quiser se aprofundar mais, tá? Se você gostou aí dessa aula gratuita e quiser saber um pouco mais sobre avaliação de imóveis, quiser aprender um pouco mais, eu tenho uma notícia para vocês. Muita gente estava me pedindo, professor, cadê o curso? Está disponível, tá? Então, se você gostou desse vídeo, a primeira coisa que você vai fazer é curtir, né? Aperta o botãozinho aqui da curtida para, né, o YouTube entender que o vídeo é legal, que o conteúdo é bom para entregar para outras pessoas. Compartilha com aquele seu colega também que quer aprender um pouquinho mais sobre avaliação de imóveis, compartilha nos grupos de avaliação de vocês e principalmente clica no link aqui, ó. Compra o curso, tá? Esse é só o capítulo 2 do curso inteiro. O curso é muito bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar. Se você gostou dessa aula, tenho certeza que você vai adorar ser meu aluno, tá? Te espero lá. Vamos lá. E vamos junto, tá, gente? Aprender um pouco mais sobre avaliação de imóveis, aprender um pouco mais a se aprofundar nessa questão e, inclusive, diminuir essa insegurança, né, que muitos colegas têm. Então, o curso está disponível. Aguardo vocês. Forte abraço.